Dica rápida: quem investe no exterior pela remessa online, escolhe a corretora e paga via Pix, com apenas IOF 1,1%. Acesse o site ou baixe o app da remessa. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Daiane Pinotti e hoje, no Estratégia do Dia da Bloomberg Linha, dois temas que, no fundo, falam sobre a mesma coisa. O que acontece quando o dinheiro grande bate de frente com regulação lenta. Mas antes, as manchetes do dia. O TSE suspendeu a divulgação de uma pesquisa da Atlas Intel contestada por Flávio Bolsonaro. A Live, aquela marca de roupa fitness que você vê em toda a academia, está apostando em suplementos com a Wells e quer que 20% da receita venha dessa linha. A Movida se nega a seguir o que chama de modismo da IA e diz que usa a tecnologia de forma estratégica. Mira triplicar receita com a Meta no WhatsApp. Se funcionar, a gente vai pedir um Civic pelo Zap. E os dois temas de hoje são esses. Primeiro, a Kalshi, a startup americana de mercados de previsão fundada por uma brasileira. A cofundadora Luana Lopes Lara esteve no Web Summit Rio e deixou um recado bem claro para o governo. Queremos trabalhar de forma construtiva. Segundo tema, SpaceX, Anthropic e OpenAI estão na fila para os maiores IPOs da história da tecnologia. O problema? O histórico diz que comprar na estreia pode ser cilada. Mas será que dessa vez é diferente? Mas antes da gente começar o episódio, não se esqueça de seguir a gente aqui, caso ainda não siga, e bora pro episódio. Uma startup americana é fundada por uma brasileira, cresce 15 vezes em menos de um ano, anuncia entrada no Brasil em parceria com a XP, e aí o governo bloqueia tudo antes mesmo de começar. Esse é o resumo da novela da Kalshi no Brasil. Mas vamos do começo. A Kalshi é uma exchange de mercados de previsão. Soa técnico, mas a ideia é simples. Você compra contratos financeiros sobre o que vai acontecer no mundo real. A inflação vai subir, a NBA vai ter uma final de 7 jogos, quem vai ganhar a eleição? Cada evento vira um ativo negociável, com compradores de um lado e vendedores do outro. A empresa foi fundada em 2018 por Luana Lopes Lara, brasileira, COO da empresa, e pelo libanês-americano Tarek Mansur. Levou 3 anos só para conseguir operar nos Estados Unidos, porque a CFTC, o regulador de derivados americanos, não sabia bem o que fazer com aquilo. Em 2021, abriram. Em 2024, uma segunda vitória judicial liberou apostas em eleições americanas. E aí a coisa decolou. Nos últimos 6 a 8 meses, a Kalshi cresceu 15 vezes. Hoje, transaciona mais de 4 bilhões de dólares por semana. A startup captou 1 bilhão de dólares no começo deste ano, com valuation de 22 bilhões de dólares. Com esse embalo, a empresa anunciou sua primeira grande expansão internacional, o Brasil, via parceria com a XP. Fazia todo sentido. País grande, mercado financeiro sofisticado, população jovem acostumada a apps de investimento. Aí veio o balde de água fria. O Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução proibindo mercados de previsão ligados a eleições, esportes e outros eventos. Só ficou liberado o que é macro: inflação, Selic. O Ministério da Fazenda foi além e bloqueou cerca de 30 sites, incluindo o da Kalshi, sob o argumento de que operam com a mesma lógica das bets. E aqui é onde a discussão fica interessante de verdade. A Kalshi rejeita com veemência a comparação com cassinos e casas de apostas. E o argumento deles não é apenas de relações públicas, tem estrutura técnica por trás. A Luana Lara explica assim: num cassino você aposta contra a casa define as probabilidades, lucra com a sua perda e se você ganhar demais, te bane. A lógica do negócio depende de você perder. Na Kalshi não existe a casa. A plataforma funciona como uma bolsa de valores. O usuário A negocia contra o usuário B. A Kalshi cobra uma taxa sobre o volume negociado, exatamente como a B3 faz com ações. Se você ganha muito, ótimo. Isso atrai mais gente para a plataforma. O incentivo é completamente invertido. Luana vai além na analogia. Em Nova York, a chegada dos Knicks às finais da NBA gerou mais de 220 milhões de dólares de impacto econômico na cidade. Hotéis, bares, comércios,
Donos desses negócios não tinham como se proteger se a série fosse curta. Com a Couch, podem comprar contratos que pagam se o número de jogos for menor do que o esperado. É, Ed, o mesmo tipo de operação que agricultores fazem com futuros de soja desde 1909. Esse argumento de que mercados preditivos são ferramenta de gestão de risco não é de apostas, é exatamente o que a empresa usou nos tribunais americanos. E ganhou, inclusive, numa corte de apelações recente contra o estado de Nova Jersey. No Brasil, a estratégia, por enquanto, é diferente. Nada de processo, pelo menos por enquanto. Abre aspas, o nosso plano A é trabalhar de forma construtiva com o governo brasileiro, fecha aspas. Isso foi o que a Luana disse a Bloomberg às vésperas de subir ao palco do Web Summit Rio. Ela compara o momento brasileiro com o americano de 2019, antes de toda a batalha jurídica, quando a empresa ainda tentava convencer o regulador pelo diálogo. O argumento central que a Couch leva aos governos é quase um raciocínio de autodefesa regulatória. Proibir não faz a atividade desaparecer, faz ela migrar para plataformas offshore, fora do alcance do fisco e sem proteção ao consumidor. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos com apostas em eleições antes da regulação. Todo o volume foi para plataformas no Panamá e em paraísos fiscais. Quando a Couch surgiu como alternativa regulada, o dinheiro voltou. Proibir é o pior dos mundos para o governo. Você perde a arrecadação de impostos, não tem proteção ao consumidor e perde o rastro do dinheiro, resumiu Luana. Tem também um lado que complica a narrativa do governo brasileiro. A B3 está avaliando lançar seus próprios mercados de previsão, incluindo apostas em eleições, segundo fontes. Ou seja, o regulador proíbe empresas privadas de fazer exatamente o que a Bolsa Oficial está estudando fazer. Isso vai precisar de uma explicação melhor do que é igual a bet. Mas o que fica claro nessa história é que o Brasil está repetindo um roteiro já visto. Regulação por instinto antes de regulação por entendimento. A diferença é que, dessa vez, a fundadora que tenta reverter a decisão é brasileira, fala português, conhece o mercado e está muito acostumada a esperar. Aqui vai um dado que vai fazer você pensar duas vezes antes de colocar dinheiro num IPO. 30 grandes ofertas públicas de tecnologia dos últimos 15 anos caíram, em média, 55% no primeiro ano de negociação. 55% no primeiro ano. E aí chegam SpaceX, Anthropic e OpenAI, 3 empresas que podem ser os maiores IPOs da história. E todo mundo tá se perguntando, dessa vez é diferente? Antes de responder, vale entender por que IPOs grandes costumam decepcionar no curto prazo. Primeiro, a oferta de ações no mercado é pequena logo depois da estreia, o que cria uma pressão artificial de alta no primeiro dia. Depois, quando os chamados lockups expiram, os períodos que impedem fundadores, funcionários e investidores iniciais de vender, uma enxurrada de papéis entra no mercado. Mais oferta, mesma demanda, preço cai. É mecânica de mercado básica, não conspiração. Os exemplos históricos são instrutivos. O Facebook, que hoje é a Meta, abriu em 2012 a $38 por ação, subiu brevemente e fechou praticamente no mesmo nível. Nos 12 meses seguintes, caiu mais de 30%. Quem vendeu naquele primeiro ano perdeu dinheiro. Quem segurou acumulou alta superior a 1.400% em relação ao preço do IPO. A Tesla seguiu lógica parecida, volátil por meses após a estreia em 2010, desempenho abaixo do S&P 500 no primeiro ano, mas quem ficou viu os papéis subirem mais de 25.000% desde então. Mas olha só, mais recente, a CoreWeave, provedora de cloud focada em IA, fez a IPO em março de 2025 a $40. Abriu abaixo desse preço. Depois disparou mais de 400%, batendo o recorde. Aí perdeu metade desse ganho. Hoje ainda está 44% abaixo da máxima histórica. Tudo isso em pouco mais de um ano. Se você tentou acertar o timing certo, provavelmente errou. Agora, por que SpaceX, Anthropic e OpenAI poderiam ser diferentes? O argumento principal é escala e relevância sistêmica. A SpaceX busca levantar $75 bilhões num IPO, que avaliaria a empresa em torno de $1,8 trilhão. Potencialmente o maior IPO de todos os tempos. A Anthropic foi avaliada em rodadas privadas em quase $1 trilhão.
a OpenAI em 852 bilhões. Para você ter referência, atualmente apenas 11 empresas do S&P 500 inteiro têm valor de mercado acima de $1 trilhão. Empresas desse tamanho não entram na bolsa discretamente. Elas entram com peso suficiente para ganhar fatia relevante nos principais índices, o que força fundos passivos a comprar, independentemente do preço. É uma demanda estrutural que IPOs menores não têm. Mas isso não resolve o problema do lock-up. Quando os períodos de restrição terminarem e as portas se abrirem para que funcionários e investidores de venture capital realizem ganhos expressivos, a pressão vendedora adicional pode desestabilizar um cenário já frágil, disse Max Gochman, da Franklin Templeton. Antes disso, porém, ele alerta: pode vir uma disparada acelerada que frequentemente antecede grandes correções. A comparação que ninguém quer ouvir é com a bolha das .com. No fim dos anos 90, Linux, Ask Jeeves, Webvan e dezenas de outras empresas de internet correram para a bolsa enquanto investidores compravam qualquer coisa com .com no nome. Depois que os lockups expiraram e o dinheiro real começou a aparecer, o castelo de cartas desmoronou. A questão é se IA de verdade, com receita real, com infraestrutura crítica e com clientes corporativos pagantes, é categoricamente diferente de uma promessa de internet de 1999. A maioria dos analistas diz que sim, mas a maioria dos analistas também disse que as .com iam mudar o mundo. A frase mais honesta do segmento vem de Matt Stuck, da Northwestern Mutual. Você não precisa comprar o IPO do Google ou do Facebook para ganhar dinheiro com essas ações no longo prazo. O fato de você não comprar no primeiro dia não significa que o investimento não possa ser interessante 6 meses ou 1 ano depois. Traduzindo para o português direto, o medo de perder o trem, o famoso FOMO, é exatamente o que faz investidores comprarem no pico e venderem no fundo. SpaceX, Anthropic e OpenAI provavelmente são empresas reais, com negócios reais que vão existir daqui a 20 anos. A questão não é se são bons investimentos. A questão é se o preço no dia do IPO vai refletir isso de forma justa, ou se vai refletir o entusiasmo coletivo de um mercado que ficou anos sem conseguir comprar essas ações e agora vai finalmente ter a chance. A história diz: espere, paciência bate euforia quase sempre. Bom, eu sou a Daiane Pinotti e esse foi mais um episódio da Estratégia do Dia. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre os temas de hoje e se você ainda não votou na Bloomberg Linha para o prêmio IBEST na categoria Canal de Economia e Negócios, o link está na descrição desse episódio. Leva 2 minutos e significa muito pra gente. Vou ficando por aqui e até amanhã. Big beijo!